Shalom, vamos para o estudo, a segunda parte. Vai esquentar essa mensagem poderosa do céu, amém, queridos? Vamos aqui, o tema casamento sem sexo. Por que este tema, né, queridos? Devido, a algumas situações, que a gente tem visto, acontecer. Nós que somos pastores, eu e a pastora Regiane, nós participamos do Ministério de Consolidação, nós visitamos muitas casas aí com o líder Bergold, com o líder, Leila, da Consolidação, que tem nos dado a honra de participar desse ministério, e nós temos percebido, muitas situações como esse tema descreve, uma realidade, como esse tema descreve. Só que o incrível, queridos, é que essas coisas têm acontecido dentro de um casamento de homens ungidos, principalmente. Essas coisas têm acontecido principalmente dentro do casamento de homens e mulheres que estão à frente de ministérios, dentro da igreja, e estão vivendo uma escassez, sexual dentro do casamento, uma área desprotegida. A área sexual deste casal está desprotegida. E os dois, na verdade, não têm se preocupado em proteger essa área. Os dois não têm se decidido proteger esta área que é tão sagrada, pelo o próprio Deus, que estabeleceu, ao casal essa área sagrada que é o sexo dentro do casamento. E se fosse, queridos, um casal que não é crente, um casal que está chegando agora na igreja, um casal ímpio, eu até entendia, porque o discernimento que nós ia ter é que são pessoas que têm legalidades e o inimigo entra. Mas quando se fala que dentro do casamento de um pastor há uma escassez nessa área sexual, dentro de um casamento de um líder, de um casamento de uma pessoa que está exercendo o ministério dentro da igreja, está tendo uma escassez sexual dentro desse casamento. Então é algo assim perplexo de acreditar. É algo perplexo de acreditar como pode pessoas ungidas, pessoas que têm influência na vida de outras pessoas, de multidão, sofre, uma frieza sexual dentro do seu casamento. Por que isso? Porque isso tem acontecido e por que esse casal tem permitido se alongar semanas, meses, isso acontecer. E não tem se preocupado em procurar uma forma de proteger essa área. Então vamos, dentro da Bíblia, eu vou deixar a Bíblia falar com você, Não é aqui invenção do pastor Ed.
né? Mas eu estarei aqui dando voz, a voz da palavra. Estarei aqui dando voz à palavra de Deus para falar contigo. E que em nome de Jesus você, né, leve esse estudo, leve essa palavra, né, para dentro do seu coração e deixe o Espírito Santo falar com você. Deixe o Espírito Santo abrir os seus olhos. Não feche o seu coração, não tranque seu coração ao ouvir esse estudo. Amém? Mas que você permita o Espírito Santo trabalhar. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel. Em 2 Samuel, capítulo 20 e versículo 3. Amém? Em 2 Samuel, capítulo 20, versículo 3. Diz assim, ó. Davi foi para o seu palácio em Jerusalém e colocou numa casa guardada por soldados as 10 concubinas que havia deixado, tomando conta do palácio. Ele lhes deu tudo. Olha como é interessante aqui essa palavra. 2 Samuel, capítulo 20, versículo 3. Olha como é interessante essa palavra. Ele quem? Davi. Davi, lhes deu tudo o que precisavam. Porém, não teve relações com elas. E elas foram obrigadas a ficar dentro de casa o resto da vida, vivendo como viúvas. Dá vontade de chorar quando leio esse versículo e eu deparo com realidades hoje. Davi, um homem ungido. Davi, um homem que estava na terra sagrada, Jerusalém. Ele tinha 10 concubinas. Davi pega as 10 concubinas, coloca dentro do seu palácio. Pegou elas como mulheres para ele. Colocou dentro do seu palácio. Colocou guardas para vigiar elas. Davi deu de tudo que elas precisavam: comida, roupa, teto. Mas o mais importante, dentro de um casamento, estava faltando para ela. Estava faltando para elas uma vida sexual ativa. Olha o que a palavra fala. Vamos meditar nessa palavra. É a realidade de muitos casais, de pastores, de líderes, de pessoas que estão na frente de ministérios, cuidando de pessoas, cuidando de vidas, mas o seu casamento, a área sexual do seu casamento está fragilizado, está desprotegido. Há uma escassez na área sexual
deste casal. Este casal que está me assistindo, que vai me assistir, que você vai enviar porque você conhece alguém que está vivendo essa situação desse versículo. Davi pega 10 mulheres, olha aqui. Davi foi para o seu palácio em Jerusalém, colocou numa casa guardada por soldados as 10 concubinas que havia deixado tomando conta do palácio. Ele lhes deu tudo o que precisavam. Porém, olha como a Bíblia descreve a situação. Porém, deu de tudo que elas precisavam. Porém, não teve relações com elas. E elas foram obrigadas a ficar dentro de casa o resto da vida, vivendo como viúvas.